Olha, eu nunca tive um cliente que gostou de ser processado em uma ação judicial, que gostou de ser réu. Mesmo quando o cliente sabe que ele estava errado em determinada situação, ninguém gosta disso. Imagine a seguinte situação: você está certo e ainda assim a pessoa te processa. A gente tem algumas medidas que a gente pode fazer nesse tipo de situação. Até mesmo verificar se a pessoa está agindo com litigância de má-fé, utilizando o poder judiciário para atingir o nosso cliente. Mas e quando o cliente sequer faz parte da relação jurídica que deu causa a esse processo? É justamente de uma audiência dessa que eu estou vindo no dia de hoje. Bom, pessoal, no nosso caso, o nosso cliente ele foi processado por uma suposta dívida de condomínio. E aí, quando a gente analisou os autos do processo, o nosso cliente sequer morava onde aquele condomínio estava estabelecido. Ou seja, o nosso cliente era parte ilegítima para responder aquela ação judicial. Tudo que o autor estava falando não tinha nada a ver com o nosso cliente. Muito provavelmente por um erro que pode até mesmo ser um erro material. A parte trocou o CPF e acabou processando a pessoa errada. Mas e aí? O meu cliente teve prejuízos. Afinal, ele recebeu uma citação para responder um processo judicial. Teve que me contratar para poder defender ele nos autos do processo. E, querendo ou não, mesmo que ele não tivesse qualquer relação naquela relação jurídica, ele teve que ter despesas ali para contratar o serviço do nosso escritório. Nesse caso, a gente conseguiu, lá na ação principal, mostrar que ele não era parte legítima para responder aquele processo. O juiz acabou arquivando o processo face ao nosso cliente e aí o nosso cliente saiu da qualificação daquele processo normalmente. Mas e aí, Felipe? Será que fica por isso mesmo? O cliente acaba tendo a pessoa que é parte ilegítima para responder um processo. Tem a dor de cabeça de responder uma ação judicial, tem que contratar um advogado, e é isso mesmo? Sim, ela não tem direito a nada? É sobre isso que trata o nosso vídeo de hoje, mas logo depois da vinheta. Bom, pessoal, e para começar a falar sobre o nosso tema de fato de hoje, após essa introdução, eu quero dizer já que sim, a parte que é ilegítima para responder uma ação judicial, ela eventualmente pode ter despesas ali. Imagine a seguinte situação: ainda que eu não tivesse cobrado, tivesse feito uma advocacia pro bono, esse cliente já teria prejuízos, talvez ali a maioria deles dentro da esfera moral. A dor de cabeça de ter que ir no escritório de advocacia, contratar um advogado, ter que ir em audiência, ter que aguardar o trâmite de um processo que ele nem fazia parte de fato. Isso já traz um transtorno psicológico, um transtorno emocional, um abalo. Não é possível que você fique da mesma forma, sem saber que tem um processo contra você, ou sabendo que não tem, e da mesma forma sabendo que existe um processo que, por mais que você não faça parte, é um processo contra você. E vai que existe a possibilidade ali de você ser condenado a indenizar alguém por uma dívida que nem é sua. Então, ao meu ponto de vista, isso já traz um abalo psicológico para a parte. E mesmo, como eu falei para vocês, que eu não tivesse cobrado qualquer questão, feito uma advocacia pro bono, o cliente pode ter tido despesas, seja para emissão de determinado documento, seja a própria perda do tempo útil que ele possui. O tempo dele, ele tem que utilizar para o que ele acha necessário. Seja para o trabalho, seja para o lazer, mas usar aquele tempo que ele poderia estar na praia ou até mesmo ganhando dinheiro no seu trabalho para responder um processo que ele nem é parte, bom, eu vejo que isso tem também um motivo para a gente requerer indenização. E vai que o cliente tenha tido um mínimo de despesa ou até mesmo um deslocamento da casa dele para o fórum. Isso já enseja também danos materiais. Agora, meu amigo, se o cliente, ele de fato ali arcou com os honorários do advogado que ele contratou, eu entendo que sim, esses honorários que foram pagos pelo cliente podem ser alvos de restituição em um processo judicial. Foi justamente o processo que a gente deu entrada, um processo de reparação de danos. Tanto o processo para reaver o valor que ele havia pago a título de honorários, assim como uma indenização pelos danos morais. Afinal, o nosso cliente não fazia parte daquela relação jurídica. O nosso cliente, ele sequer
morava no prédio na qual o devedor realmente deveria ter sido processado. Então, foi um erro, ao meu ver, gravíssimo, que enseja a reparação de danos. Então, é muito importante a gente destacar, inclusive conforme diz o nosso Código Civil, lá no artigo 186, que é o seguinte: aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outro, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então a gente já pode destacar aqui, pelo Código Civil atual, que existe a prática do ato ilícito, aquele que por uma ação ou omissão causa prejuízo ao outro, né? E esse prejuízo pode ser tanto na esfera moral como na esfera material. E aí o dever de indenizar está previsto no nosso artigo 927, também do Código Civil, que diz que aquele que comete ato ilícito, conforme artigo 186, causar dano a outro, fica obrigado a reparar. E aqui diz também no parágrafo único que haverá obrigação de reparar, independente de culpa nos casos específicos em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar por sua natureza riscos para o direito de terceiros. Então, como você pode ver, o nosso Código Civil diz que aquele que causar prejuízo, ainda que de forma estritamente moral, vai cometer um ato ilícito e esse ato ilícito deve igualmente ser indenizado. Indenizado tanto na esfera material, o dinheiro que ele eventualmente gastou, assim como na esfera moral, o abalo emocional que ele teve. Então, você já sabe hoje que caso, espero que não, você seja alvo de um processo que você nem fazia parte da relação jurídica, você pode argumentar inicialmente a sua ilegitimidade passiva. Você não é parte legítima para figurar como réu de um processo. E pode, posteriormente, ou através de um pedido no próprio processo, requerer indenização pelos danos que você eventualmente vier a sofrer. Bom, pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido de grande ajuda. Quero aproveitar e pedir para você se inscrever no canal e acompanhar as nossas atualizações. Meu nome é Felipe Cardoso, eu sou advogado, vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.